Eu sou enfermeira há 18 anos. E uma coisa que eu aprendi dentro desses 18 anos de profissão é que o bom profissional, o enfermeiro competente, que é respeitado, que é referência, não se envolve em fofoquinha, em disse-me-disse, em fuxico, nessa coisa de estar ali se envolvendo com conversa mole. Definitivamente não. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Oi, donas! Hoje aqui a gente vai conversar sobre ser enfermeira numa perspectiva que vocês nunca viram. Desde 2008, quando eu comecei a atuar como enfermeira, que aquela vozinha ressoava aqui no meu coração, no meu ouvido, no pé do ouvido. Patrícia, não se envolva com fofoca, com fuxico, com essa cultura de estar falando sobre, às vezes, uma má conduta ou às vezes sobre a vida de um profissional, a vida particular, tá, gente? Com quem a pessoa namora, com quem a pessoa se relaciona bem, sobre intrigas. Não se mete com isso. Eu me lembro que nessa época, quando eu comecei a trabalhar, o meu pai, ele era uma pessoa que falava muito: filha, reputação a gente só perde uma vez. E essa coisa ficou assim, crescendo dentro de mim. Em 2008, quando eu fui convocada no meu primeiro concurso público para trabalhar num hospital regional no interior da Paraíba, nós éramos 39 enfermeiros chegando juntos nesse hospital. E a maioria do grupo era de pessoas jovens, que assim como eu tinha ali 23, 24, 20 e poucos anos. E nós estávamos numa cidade que era conhecida por ter um grande São João, que aqui no Nordeste, essa cultura é muito forte, né, do São João e tudo mais. E tinha também a chamada Festa do Padroeiro, que acontecia 6 meses depois do São João, né? E nessas festas tocava aviões de forró, então assim, grandes bandas, era um troço realmente assim, fantástico. Agora você imagina, 30 e tantos enfermeiros jovens chegando nesse hospital para trabalhar ali 24, 48 horas, a maioria de fora, e a gente ali tudo se reunindo. O que rolava de fofoca, o que rolava de conversinha paralela, de fulano tá com cicrano, fulano foi dar um plantão e aconteceu não sei o quê. Às vezes as conversas eram sobre vida pessoal, às vezes as conversas eram sobre a performance profissional, às vezes as conversas eram sobre intrigas entre os colegas. E isso parecia ser, digamos assim, uma maneira das pessoas se aproximarem, das pessoas também se pertencerem umas às outras. Mas a voz do meu pai ficava aqui na minha cabeça: filha, reputação a gente só perde uma vez. Filha, você tem que ser uma profissional de alta categoria, você precisa ser realmente uma profissional séria. E a partir daí eu fui, acho que, construindo a ideia de que, apesar de, dentro ali do meu serviço, eu tenho um grupo de amigos, porque a gente foi construindo os vínculos de amizade, né? Pessoas que eu quero bem até hoje. Era o meu trabalho. Era um lugar onde eu tirava o meu pão. E aí tem uma frasezinha que diz assim: onde se ganha o pão, não se come a carne, né? Isso não tem simplesmente a ver com namorinho, não. Mas também sobre as experiências que, às vezes, geram prazer no ser humano. Que é falar sobre um determinado assunto que gera uma distração, que às vezes não tem função nenhuma, não agrega valor a você, não agrega valor ao outro, não agrega valor ao próximo. Então, todo esse entendimento, ele foi sendo construído ali ainda nos primeiros anos de profissão. Eu via colegas meus se envolverem em muitas fofocas, se envolverem em muitas distrações, em conversas que acabavam atrelando uma postura que era diferente da que eu queria entregar aos meus colegas, e eu pensando comigo: aqui você é uma profissional, aqui você é alguém que precisa se comportar como uma pessoa culta, uma pessoa com um português polido, uma pessoa bem vestida, uma pessoa educada, uma pessoa coerente, porque afinal, aqui você é uma profissional. Claro que no meu íntimo existe a Patrícia baladeira, brincalhona, que gosta de tirar uma onda, que gosta de, enfim, se divertir, mas ali
naquele espaço onde eu estava 24, 36, às vezes 48 horas, eu era uma profissional. Eu era a enfermeira Patrícia. Afinal, reputação, a gente só perde uma vez. E quando a gente está falando de reputação, a gente está falando também sobre a qualidade das nossas relações, sobre a maneira como a gente lida com a dor do outro, a maneira como a gente lida com o erro do outro, com a má conduta do outro. E, sinceramente, muito do que eu vejo hoje dentro da nossa profissão de desvalorização, de desdém, de posturas subalternas, tem a ver com os comportamentos de outros colegas. Comportamentos esses que definitivamente não agregam valor. Seja um comportamento de descontrole, seja um comportamento de desamparo diante de um colega técnico que teve um problema, seja um comportamento que diga respeito à índole. Muitas vezes, chegar no setor falando alto, usar palavras de baixo escalão, reagir ao comportamento descontrolado de um colega médico, por exemplo, tudo isso agrega desvalor à nossa postura, à nossa conduta. E eu precisei, infelizmente, viver na dor o quanto isso é letal para uma carreira. Eu precisei realmente ali experimentar situações em que se discutia, se botava o dedo ali, entende? E entender como aquilo desagregava, como aquilo me afastava da profissional que eu gostaria de ser. E aí, eu não vou só trazer o problema e conversar sobre ele com vocês, não. Eu vou apontar para uma solução. Como é que resolve então, Paty? Como é que a gente passa a assumir uma postura que agregue valor à nossa reputação, ao ser enfermeira, que realmente gere um respeito, gere uma visibilidade, notoriedade profissional? Primeiro, se afaste de tudo que diz respeito ao ambiente de fofoca, de conversas paralelas, de condutas que não sejam apropriadas. Se afaste de distrações, de fuxico. Não importa se sobre vida pessoal, sobre problema no plantão, sobre a conduta do colega, não importa. Quando isso acontece comigo, a minha postura é: nossa, eu não gosto de conversar sobre isso, porque é tão doloroso ver colegas agindo dessa forma, ou ver colegas em situações desse tipo. Entendam, mancha a profissão. Ser aquele colega que diz assim: realmente, fulaninho fez isso. Realmente, eu percebi que cicrano fez aquilo. Uma outra coisa que eu também sou bem cuidadosa é com aqueles momentos que a gente sabe que a galera vai, descer a mão no blá blá blá. Eu tenho muito cuidado em ser a pessoa que frequenta esses espaços. Lá no SAMU mesmo, a gente tem um espaço de café, digamos assim, da manhã, depois que a gente chega, confere as ambulâncias, vai todo mundo pro café. E ali, muitas vezes, enfermeiro, técnico, condutor, médico, radiooperador, a galera vai toda pra lá, começa toda aquela brincadeira, às vezes umas brincadeiras com duplo sentido, sabe? E o pessoal dando risada. Eu não participo, eu evito. Na maioria das vezes, eu me recolho, vou lá pro repouso, ou eu vou ler um livro, eu vou dar conta de alguma coisa daqui da empresa, abrir o computador, ou vou falar com vocês lá no Instagram. Por quê? No que aquilo vai agregar? Aí você fala: Patrícia, mas é um momento que a gente tem ali de se conectar com os colegas. Aí você tá me dizendo que você se conecta com seus colegas no ambiente que rola muita fofoca? Que rola a conversa desnecessária, às vezes, não diria desnecessária, não desnecessária, mas o conteúdo desnecessário, a brincadeira inapropriada, tá errado, não tá? Eu procuro me conectar com meus colegas no momento que eles têm alguma necessidade, que eles precisam ser acolhidos depois de uma ocorrência difícil, ou porque tiveram um problema com outro colega, e aí você acolhe, você aponta para uma possível solução, para uma nova perspectiva, uma maneira diferente de ver aquela questão. Dessa forma, eu tento me conectar com os meus colegas. E não participando ali de rodinhas, de conversas que definitivamente não vão agregar
a minha decência profissional, a minha postura profissional. Construir conexão com a equipe deve ser algo que a gente faz de maneira intencional. Isso é muito importante. Ter vínculo bem construído com a sua equipe. Seus colegas enfermeiros, que são seus iguais, seus pares, com seus colegas gestores, aos quais você está subordinada, com seus colegas liderados, que estão ali como membros da sua equipe, né? Os colegas técnicos. Mas essa conexão ela é construída se utilizando elementos próprios da construção de vínculo de uma equipe. Que inclusive eu vou me comprometer a gravar um vídeo só sobre como que eu construo vínculo dentro dos meus plantões, com os meus liderados. Porque essa é a estratégia para que você seja um enfermeiro respeitado, para que você seja um enfermeiro que tem voz, que tem vez, que é ouvido, mas não é na rotinha da fofoca, da conversa mole. Você não vai virar um bicho do mato porque você não participa da conversa mole do grupo do WhatsApp. Porque ali é o seu local de trabalho, não é o seu local de conversa com as migas, que a gente conversa água, conversa besteira mesmo, enfim. A gente tem que lembrar que o buraco da porta é estreito. Então, de fato, não são todos os lugares, não são todas as pessoas, não são todas as conversas, não são todas as situações. O buraco da porta é bem estreito. E é importante que a gente selecione quais são os lugares, quais são as pessoas, quais são as situações, quais são as posturas, qual o teor que a gente vai escolher para atrelar a nossa postura pessoal e profissional. O convite que eu deixo aqui para vocês é para vocês pensarem de uma maneira reflexiva sobre essa conversa, esse papo aqui que a gente bateu, que envolve o seu ser pessoa, o seu ser profissional, o seu ser colega, parceiro, plantões, enfim. Essa postura, essa maneira de exercer a profissão é a maneira que eu enxergo como sendo premium, a maneira realmente valiosa, que leva a gente para o patamar que nós merecemos estar. Um espaço de valor, de respeito, de visibilidade, notoriedade, um lugar em que nós somos o centro do ecossistema de cuidados. Até breve!